Segundo Crônicas, capítulo 20. A mensagem de hoje, a primeira mensagem, de certa maneira, a primeira mensagem de domingo, né? Nós estamos desde segunda-feira, mas a primeira mensagem de domingo do nosso início de segundo semestre, né? E eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, tenha esses últimos 6 meses do ano de bênção na tua vida. Porém, aqui tem um segredo que na verdade não é. A gente precisa entender, primeiro ponto, a gente precisa entender, e depois a gente precisa, além de entender, acreditar. Eu tenho falado muito na reunião, ou nas reuniões, sobre acreditar, né? A gente tem normalmente, ou dentro de uma natureza, a gente tem uma dificuldade de acreditar nas pessoas. Principalmente quando a pessoa está falando alguma coisa que a nossa circunstância está contrária àquilo que alguém está falando. Porém, também nós temos um problema de acreditar que o pastor está falando é Deus falando na boca do pastor. Então, não sei qual é a tua situação, não sei qual é o teu problema, mas então Deus ele vai me usar para falar para você. Eu preciso acreditar, eu primeiro preciso acreditar que Deus está me usando para falar, que eu não estou falando, não estou jogando conversa ao vento. Hoje, na hora da oração, na hora que a gente estava orando, 7 horas da manhã, veio no coração para falar a alguém que estava aqui. Eu disse: se eu precisar te chamar, eu vou te chamar e vou falar para você que você tem que acreditar mais em Deus. Só que eu falei num aberto para todos. Mas se precisar chamar, fulano, você lembra aquele dia ou aquela hora que eu falei que tem que acreditar? Estou falando para vocês, é para você que eu estou falando. Mas veio forte no coração. Veio forte de uma maneira que a gente precisa falar. Aconteceu aqui na igreja um fato, e eu não fiquei sabendo, mas eu me lembro da pessoa, a pessoa quase morreu. Quase morreu. Mas eu me lembro de tempos antes, ver a pessoa entrando na igreja e sentir de fazer uma oração. E veio assim: não deixa sair sem que você ore. Não deixa sair sem que você ore. E a hora que eu chamei a pessoa, falei: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem no processo, está tudo bem. Está tudo bem, pastor, está tudo ótimo, está tudo jóia, está tudo maravilha. Mas eu senti de orar. E a oração que eu senti era repreendendo um espírito de morte. E de verdade a pessoa quase morreu. Mas por que não morreu, pastor? Eu creio que foi por causa daquela oração ali. Deus falou para fazer a oração. E eu não hesitei em chamar a pessoa e conversar com a pessoa. Eu preciso crer que aquilo que está sendo ministrado primeiro no altar é Deus. Eu preciso crer de verdade, entenda isso, que às vezes de repente eu quero conversar com você e Deus está dizendo não. Então eu preciso crer que Deus está tratando. Eu preciso crer que eu não quero conversar com você, mas Deus está mandando eu conversar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas você precisa acreditar. Você está num lugar onde alguém está sendo usado por Deus, e você precisa acreditar que quem está adiante de você está sendo usado por Deus. Quem está adiante de você está sendo usado por Deus para falar o que você quer e o que você não quer, para falar o que você gosta e o que você não gosta, para falar o que você entende que você precisa, mas para falar também o que você acha que você não precisa. Então olha só essa palavra de hoje, capítulo 20, segundo Crônicas capítulo 20, diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E no versículo 2 diz assim: então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Razon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. Aqui nós temos, claro, uma direção
já de princípio, de início aqui, de cara, a gente já tem uma direção do que a gente deve fazer quando a gente for surpreendido. Josafá, ele enfrentou aqui uma situação de surpresa. Ele foi surpreendido pelo inimigo. Quando chegaram para ele e falaram para ele, olha, vem contra ti uma multidão, não dava tempo de se preparar para receber aquela multidão. Houve literalmente aqui uma surpresa, ele foi surpreendido. Então, às vezes, na verdade que tem muita coisa que faz, tem coisa que a gente faz e a gente sabe da consequência. Mas tem coisas que acontecem que vai surpreender, que a gente não esperava aquilo. Estão entendendo, sim ou não? Tem coisa que a pessoa vai fazer e ela sabe a consequência, né? Se acontecer tal coisa, qual que é o problema? O problema é esse. Qual que é o problema? O problema é aquele. Qual que é o problema? Vamos pegar rapidinho assim. A pessoa que ela dirige, você dirige. Então você sabe que se você ultrapassar na faixa dupla é infração gravíssima, não é? É infração gravíssima, 7 pontos, ou se não agora é 10 pontos na carteira. Então a pessoa que ela faz uma ultrapassagem dessa, se tiver um guarda ali na frente, ela já fala, dancei. Ela já sabe, não é verdade? Mas há coisas que a gente não está esperando e acaba muitas das vezes sendo surpreendido. Há coisas que acontecem que dá para dizer assim, eu não estava esperando que viesse essa notícia, eu não estava esperando que viesse isso, eu não estava esperando que viesse aquilo. Na sexta-feira, só para dar o exemplo, na sexta-feira eu fui ao médico, tinha que terminar alguns exames, e aí na sexta-feira eu fui ao médico, e quando eu estava no consultório, tinha ali um casal de idoso, podia dizer assim, ou pelo menos mais velho, eu não sei quem dos dois que estava fazendo o exame, mas era um exame de eletrocardiograma, eu não sei qual dos dois que estava fazendo, mas o senhor sentou e falou, rapaz, tem que ficar procurando doença. Não, você não vai no médico para procurar doença. Você não vai no médico para ouvir o médico falar, você está ruim. Você vai lá para ouvir isso? Não, você vai, ainda que seja no médico, mas, pastor, porque eu estou, pastor, né? O doutor, que eu estou sentindo uma dor aqui, mas o que eu quero ouvir é que aquela dor não é nada. Mas eu posso ser surpreendido. Está amarrado, está repreendido no nome de Jesus, está. Mas eu posso ser surpreendido e aquela dor ali ser alguma coisa que precise tratar, que precise fazer algo. Então, o Josafá, ele enfrentou isso. Dentro da nossa naturalidade, ou dentro da nossa natureza, nós podemos, não é que queremos ou devemos, mas podemos enfrentar surpresas dessa forma. E aqui primeiro, tem aqui para nós aqui uma receita, né? Podemos dizer assim, uma receita. Qual a receita? O Josafá, ele temeu, né? E no temor, no medo ou no receio dele, ele não ficou ali no medo, vamos se esconder, vamos fazer não sei o que lá, vamos lá, não. No temor, ele colocou-se a buscar a Deus. E não só ele, apregoou um jejum sobre toda Judá. Então entenda isso, é muito comum a gente ver pessoas que elas acabam que sendo surpreendidas por alguma coisa, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na vida emocional, ela acaba sendo surpreendida por alguma coisa, e ela então coloca-se a ir à igreja. Eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus. Eu já vi várias pessoas que acabaram que tendo uma decepção em algum momento, em alguma coisa, acreditou que a solução estava em ir à igreja e passaram então a vir à igreja. Vieram à igreja, mas por exemplo, eu poderia hoje estar pregando para essas pessoas, mas eu não estou. E por que eu não estou, pastor? Porque eles acreditaram que poderia ser a solução vir à igreja apenas. E naquilo que eles então tiveram como ideia de solução, vir à igreja, então aquilo que o Josafá ele fez, pôs-se a buscar a Deus, buscaram.
De repente há pessoas que elas pensam até em fazer um jejum, ficar sem comer. De repente a pessoa que pensa, não, eu tenho que fazer um jejum, eu vou ter que fazer um propósito, os mais cristãos, eu falo, não, vou fazer um propósito de oração nesse sentido, e a pessoa faz um propósito de oração também nesse sentido. Qual que é o problema então, pastor? É quando Deus fala. Há, de certa maneira, todo o comportamento no trivial, a pessoa faz. Ela faz tudo que tem que fazer. Se a gente vai falar, por exemplo, de um propósito de Santa Ceia, como hoje é um dia, a gente vai falar de um propósito de Santa Ceia, a gente vai falar de um propósito de família, a gente vai falar, a pessoa faz a campanha. A pessoa faz o propósito, 7 dias, 7 semanas, a pessoa faz. Reunião, amanhã, por exemplo, nós vamos na reunião do Corredor dos Milagres, a pessoa vai, acredite que você está se preparando para ir para lá. E qual que é o problema? O problema, na maioria das vezes, é quando Deus fala. Por quê, pastor? Vamos lá, versículo 20. Então, diz assim, ó: e Judá se ajuntou, versículo 4, capítulo 20, versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus nosso, Senhor Deus nosso Pai, Deus de nossos pais, perdão, porventura não és tu o Deus, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todo o reino das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada espada, juízo, peste ou fome, e nos apresentarmos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás. Então olha só, eles buscaram a Deus, eles apregoaram jejum, todo mundo veio para buscar a Deus, todo mundo participou daquele jejum, e a oração que ele está fazendo é a oração. Por quê, pastor? Porque ela está toda baseada no que Deus havia falado a respeito de Israel. Então a oração pastor, eu não sei orar, mas pessoas dizem, eu não sei orar, eu não sei como que ora, e não sei. Então vamos pegar a oração do Josafá, está perfeita. Perfeita. Aonde o senhor quer chegar? Irmão, tem gente que está vindo na igreja, tem gente que está fazendo ou cumprindo de certa maneira para entender todos os dogmas da igreja, está andando de acordo com aquilo que a igreja fala para andar, vai aonde a igreja vai, faz o que a igreja faz, e mais, tem uma oração bonita, talvez eu possa dizer, uma oração poderosa, mas eu continuo insistindo, o problema é quando Deus fala. Não é possível, pastor. Infelizmente, irmão, infelizmente, muitas pessoas, elas têm um problema. E qual que é esse problema, pastor? Acreditar. Elas têm uma dificuldade em acreditar. O Josafá orou:
não vou. Agora, vamos ler o 12. Deus nosso, porventura não. Perdão, não é o 12, né? O 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiu que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Olha a oração. Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nossa mão não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão em ti. Você está na igreja hoje, você está olhando para quem? Para o pastor, sim ou não? Claro que você está olhando para o pastor, mas você está olhando para quem aqui no altar? Mas a respeito do teu problema, os teus olhos estão em quem? Amém? Olha que você ficou em dúvida da tua resposta. Eu vou perguntar de novo: os teus olhos estão em quem acerca daquilo que te surpreendeu ou do teu problema? Teus olhos estão em quem? Está mesmo? Acerca daquilo que você está precisando, os teus olhos estão em quem? Pastor, está em Deus, pastor, tem orado, pastor, tem buscado, pastor. Eu sei. Eu sei, e talvez a tua situação ela seja ou esteja a mesma que o Josafá. Até agora, tudo foi papel ou função ou comportamento do Josafá e do povo. Tudo que precisava ser feito, foi feito ou está sendo feito. Deus, o Senhor não vai julgar, porque em nós não tem força. Olha que oração. Porém os nossos olhos estão em ti. Oh, maravilha. Porém, olha agora. E toda a Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jeiel disse, presta atenção: dá ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos... Para aqui. Você vai perceber uma coisa: para que a palavra de Deus naquele lugar ali ela pudesse ter efeito, porque o Senhor ia falar, ele ia falar, e ele falou. Mas para que o povo pudesse alcançar aquilo que eles estavam precisando, eles precisavam agora fazer o quê? Ouvir. Porque Deus vai falar. Então quando a gente começa na igreja uma pregação, ele fala: dá ouvidos vós, moradores, ou toda Judá, dá ouvido vós, anciãos, né? Vamos ler de novo aqui, no versículo 15. E Jeziel disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Então ele chama a atenção de todo mundo para aquilo que Deus vai falar. Presta atenção, não invalida a nossa atitude. Tudo que a gente leu até agora aqui é válido e é necessário. Deu para entender? Tudo que a gente leu até agora,
veio um problema, o que você vai fazer? Vai se colocar diante de Deus, vai buscar a Deus, vai apregoar no jejum, tudo é válido. Vai chamar alguém para orar com você, é válido. Vai falar com Deus na tua sinceridade, é válido e necessário. Tudo é válido, tudo é válido, não invalida nada, nada invalida. Mas de tudo que você faz, ou de tudo que você está fazendo, buscando a Deus, falando com Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, você precisa parar e dar atenção ao que Deus está falando, ou o que Deus vai falar. Porque a solução que eu preciso, ela não está na atitude que eu estou tomando. A atitude que eu estou tomando, ela vai chamar a atenção de Deus para o meu problema. Está dando para entender até aqui? Então aquilo que eu vou fazer, eu vou apregoar o jejum, ótimo. Eu vou ir na igreja, ótimo. Aquilo que eu estou fazendo vai chamar a atenção de Deus para a minha dificuldade, para a luta, para aquilo que me surpreendeu, para aquela enfermidade, para aquela incapacidade, seja ela qual for. Esta atitude que eu estou tomando, essa fidelidade que eu estou tendo, essa disposição que eu estou tendo como cristão, como crente, como evangélico, o nome você der, dá o que você quiser, mas toda essa disposição que eu estou tendo, essa resistência ao pecado que está na minha carne, esta santificação que eu tenho feito, isso vai chamar a atenção de Deus para o meu problema ou para a minha necessidade. Não vai resolver o problema. Ah, é, pastor? Vai resolver? Não vai. Esta atitude vai demonstrar a minha dependência de Deus. Demonstrou a dependência? Sim. Agora eu chamei a atenção de Deus na minha necessidade. Agora Deus precisa da minha atenção. Agora quem precisa da minha atenção é Ele. Dai ouvidos, ó Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e tu, Josafá, todo mundo, fizeram o que tinha que ser feito? Fizemos. Agiram da maneira que precisavam agir? Agimos. Para tudo agora. E ouça o que Deus vai falar. Porque a solução não está naquilo que eu faço para chamar a atenção de Deus. Está naquilo que Ele falar. A solução não está no meu sacrifício. A solução não está no meu esforço. Entenda, não invalida. Não invalida. Mas não adianta eu chegar agora e falar: Deus, eu dei uma oferta grande na igreja para o Senhor me abençoar. Não. A tua oferta chamou a atenção, sim, para a tua necessidade. Só que eu falei e você não ouviu. Se o Senhor falar e eu não der ouvidos, todo o meu esforço, talvez o meu sacrifício, não vai valer de nada, não vale de nada. Não adianta eu querer chamar a atenção de Deus pela pessoa boa que eu sou. Não faço mais do que minha obrigação. Não adianta eu querer, melhor, não é chamar a atenção, não adianta eu querer que Deus resolva os meus problemas, porque eu não faço mal para ninguém. Nossa, mas eu não faço mal para ninguém, eu não sei o que, eu isso, eu aquilo. Não adianta eu ser uma pessoa boa, ser prestativo, ser atencioso, ser carinhoso, ser bonzinho. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação nesse sentido. E é claro que isso pode chamar a atenção de Deus. Claro, vai chamar a atenção de Deus. Ele vai olhar para a minha sinceridade, Ele vai olhar para a minha fidelidade, Ele vai olhar para o meu amor, Ele vai olhar para o meu temor, Ele vai olhar para mim de uma maneira que Ele vai ter a necessidade agora de chamar a minha atenção. Chamou a minha atenção? Chamou. Ele vai falar comigo.
E o sim ou não daquilo que eu ouvir de Deus vai trazer a solução. Se Deus ele falar ao meu coração, da maneira que ele falou com Josafá e com o povo, no versículo de número 16, ele fala assim, vamos ler, continuar o 15. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Não temais. Às vezes a pessoa não deixa nem Deus terminar de falar. Ele está falando, não temais. Não temar como? Que jeito? Olha aí, mas não terminei nem de falar. Não temais essa grande multidão. Está vendo? Aí é grande a multidão. Olha o tamanho da multidão, olha o tamanho do problema. A pessoa não deixa Deus terminar de falar. Ele está falando e a pessoa está falando também. Ele está falando e a pessoa está justificando. E o que é pior, Deus, você não vai deixar eu morrer. Eu já fiz o propósito, eu estou sendo dizimista fiel, estou indo na igreja todo domingo, eu estou orando, eu não sei o que, eu não sei o que lá, estou ouvindo a rádio que o pastor está fazendo. Não é por mérito de atitude ou de comportamento. Volto no ponto, não invalida. Nós precisamos ter todas essas atitudes, nós precisamos ter todos esses comportamentos, mas nós precisamos ter atenção voltada ao que Deus vai falar. E hoje ele está usando quem para falar? Esse neguinho aqui. Tem preconceito aqui não. Ele vai usar esse pretinho aqui para falar. Amanhã, se tivesse reunião amanhã aqui na igreja, ele ia usar a irmã Eliana para falar. Se eu chegasse aqui agora na reunião e falasse, Giovanni, sobe aqui, vem cá. O Giovanni, você tem uma palavra para dar para o povo? Eu tenho, pastor. Deus colocou no teu coração, eu tenho uma mensagem para dar. Então vai ser o Giovanni que Deus vai usar. E se você ficar atento ao Giovanni, mas esse menino que já vem na igreja faz tempo, nunca falou nada, nunca não sei o que, nunca não sei o que lá, você vai tirar a atenção do que Deus falou ou vai falar. Se você medir a vida do Giovanni, se você medir a vida do Giovanni, vou dando exemplo, tá, Giovanni? Mas se você medir a vida de quem está pregando, e não o que está sendo pregado, você não vai ouvir Deus. Você não vai ouvir Deus. Eu estava na sexta-feira, eu estava ouvindo uma pregadora, e ela estava falando o seguinte, falou assim, olha, a semente indifere do semeador. A semente é a semente. O semeador pode ser qualquer um. O compromisso da semente é dar o fruto. A obrigação, o dever da semente é dar o fruto. Ou seja, o que está sendo semeado na pregação? A palavra de Deus, independente de quem está pregando. Ele é só o semeador. O compromisso é com a semente. O Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O compromisso de Deus é com a palavra. E quem está dando a palavra? Deus não tem compromisso nenhum comigo, porque eu sou pastor. De verdade. O compromisso que Ele tem comigo é a palavra dele que eu vivo. É o que eu ouço e o que eu pratico.
posso estar repreendido no nome de Jesus, entenda, mas eu posso ser o pior, o mau caráter e estar pregando. Mas o que o senhor está pregando? É a palavra? É a palavra. Deus vai colocar no teu coração aquilo que vai semear. Mas se você sentar nesse banco e olhar para mim e falar, quem é ele para pregar? Quem é ele para falar? E você considerar quem está falando e não e eu posso olhar no olho de você e de cada um de vocês, não devo nada. E se eu devo, você tem liberdade para ficar de pé e falar, o senhor deve, pastor. Fala, fica à vontade. A mensagem vai para o YouTube, se eu devo, alguém coloca aí no YouTube o que eu devo. E prove que eu devo. Não devo nada. Devo-lhe o amor, que a palavra de Deus diz que não deve dever. Mas se eu devesse, e eu estivesse no altar pregando a palavra, o que eu estou pregando não é a minha vida, e o que você tem que olhar não é para o testemunho que eu estou dando, é pelo que o Senhor está falando. A atenção, o Gesiel, ele não falou, olha para mim todo mundo, presta atenção em mim, presta atenção em mim. Ele não fez isso. Embora um profeta, ele pegou e chamou todo mundo, vem para cá, olha aqui para mim. O Elias, ele fez isso. Mas o profeta agora, ele fala da seguinte maneira: preste atenção no que Deus vai falar. Se nós não tivermos disposição para observarmos o que Deus está falando, ou o que Deus vai falar, pastor, nossa pastor, preciso de oração, tá bom, vou orar por você. Ah pastor, preciso de muita oração, tá bom, vou orar muito por você. Ah, eu preciso de uma visita, nós vamos fazer. Ah, eu preciso de não sei o que, nós vamos ajudar. Preciso de uma cesta básica, nós vamos dar um jeito de arrumar para você. Mas a tua solução não está em que ou o que qualquer pessoa possa fazer por você. Tua mãe te ajuda, teu pai te ajuda, teu irmão te ajuda, você ajuda alguém, você ajuda o teu pai, você ajuda a tua mãe. Ai, será que Deus não está vendo? Você não está cumprindo, você não está fazendo mais do que a tua obrigação de fazer alguma coisa por alguém. Agora, acerca daquilo que você está passando ou vivendo, ouve o que Deus vai falar. Para tudo, lembra de Marta e de Maria? Para tudo, senta aos pés de Jesus e ouve o que ele vai falar. Pastor, mas é só ouvir o que ele vai falar e pronto, e acabou? Não, ele fala agora para Josafá, no versículo de número 16, ele fala assim, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga graças a Deus.